Olá, já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e nesse dia que é comemorado de forma mundial da conscientização do autismo, hoje estamos abordando este tema. Doutora, nós estávamos falando a respeito das características do autismo e aí vamos para o nosso próximo tópico que fala sobre demonstrar um apego anormal pelos objetos. Inclusive, a nossa convidada de hoje, a Keren Carvalho, que é mãe do Vitor Gabriel, de 6 anos, que é autista, falou pra gente que ele gosta muito do Amazon Sat. E esse símbolo que aparece aí na TV, se tem no papel, por exemplo, ele fica com o papel o dia inteiro, dorme com ele ao lado dele, ele acorda várias vezes à noite para saber se o papel está lá. E ele tem um cuidado mais que especial com essas logos assim, de empresas que ele gosta. Isso é uma característica realmente dessas crianças. E assim, na verdade, eles têm esse apego a certos objetos. Crianças até que não têm características de transtorno do espectro autista podem ter isso durante uma certa faixa etária. Mas o que é interessante na criança que tem características autísticas é que, assim, geralmente eles não analisam o objeto, eles não veem a funcionalidade do brinquedo, por exemplo. Eles gostam muito mais de brinquedos lúdicos, por exemplo, blocos de montar, tá? Do que, por exemplo, brincar com o carrinho. Ele não olha o carrinho e ele não vê o sentido do carrinho. Ele não consegue transportar para a realidade do que é um carro, que aquilo ali é uma miniatura de um carro. Ele analisa a roda, ele fica girando geralmente de cabeça para baixo, ele gosta muito de brincar com objetos inanimados. Então, assim, e eles têm realmente um apego, às vezes a símbolos, às vezes objetos, e geralmente são objetos e símbolos não funcionais. Então, assim, gosta de brincar com palito, né? Então, eu tenho muitas pacientes, às vezes, doutora, não larga esses palitinhos para nada. E ele não é que ele pega o palitinho e imagina que seja uma varinha de condão ou que seja um lápis. Não, ele fica só brincando com os palitinhos e batendo os palitinhos. Então, essa é uma característica realmente comum. O nosso próximo tópico fala sobre não inicia ou mantém uma conversa social. Inclusive, estávamos falando a respeito no intervalo, que aí pode apresentar ou não, dependendo do grau do autismo, do transtorno, ou ele não inicia ou ele também não mantém uma conversa social. E aí a gente tem um aspecto importante, porque, novamente falando sobre o transtorno do espectro autista, que antigamente a gente dividia entre o autismo clássico e a síndrome de Asperger. Então, o que a gente vê, a diferença básica entre esses dois seria justamente na questão da linguagem. Porque a síndrome de Asperger, a criança tem um prejuízo na interação, nas habilidades sociais, e tem também o prejuízo, tem aquela questão do comportamento repetitivo e uma obsessão por certos temas restritos. Mas ela não tem um atraso de linguagem. Então é aquela criança que falou na idade apropriada, desenvolveu a linguagem apropriada, mas o que a gente vai ver? A qualidade do discurso. Ela não tem essa iniciativa de conversar. Se você chegar para uma criança, tem até personalidades aí mundiais que são conhecidas e muitas vezes até são indagadas se tem autismo ou síndrome de Asperger. Por exemplo, a gente já ouviu falar aí muitas vezes na mídia sobre até o Lionel Messi. A gente tem o Mark Zuckerberg, alguns falam, o criador do Facebook, o Bill Gates. Geralmente eles têm uma inteligência, a gente vê o coeficiente de inteligência deles é acima da média, mas a gente vê que eles têm uma predileção por certos assuntos. Então, eles são muito focados, por exemplo, na tecnologia, aspectos tecnológicos. Mas você vai conversar sobre qual é o presidente do Brasil, qual é o deputado, eles não sabem lhe dizer. Então, eles vivem realmente num mundo restrito. Tá? E o vocabulário deles, muitas vezes, é muito rebuscado. Eu tenho crianças, assim, de 7 anos de idade, que chegam e começam a falar uma conversa. Eu, lógico, busco conversar e na hora do discurso vem com uma conversa que não parece da idade dele. Ele utiliza vocabulários que são muito mais rebuscados e de pessoas adultas. Então, aí que a gente vai vendo essas sutilezas. Agora, todo autista, ele apresenta essa super inteligência como se fosse um Einstein? Não.
Aí, isso é uma característica muito comum aos portadores da síndrome de Asperger. O autismo, realmente o transtorno e o autismo clássico, a gente vê graus, inclusive, de certo déficit cognitivo. O que seria, de uma maneira mais clara, deficiência cognitiva? Seria algum grau de uma deficiência mental. Então, muitas vezes, elas são graus variados. A gente vê crianças que só têm uma certa dificuldade escolar, um distúrbio de aprendizagem, que tem uma certa dificuldade na escola, e isso, às vezes, vai aumentando esse leque, esse espectro, e a gente tem até crianças com retardo mental grave, profundo, que não se comunicam e que realmente não conseguem evoluir, tá? Mesmo com as terapias. Doutora, inclusive a gente já até falou a respeito das causas, que ainda não se tem uma causa definida. Tem aquelas probabilidades, pesquisas que ainda estão sendo realizadas sobre o assunto. A gente falou sobre os fatores externos e internos. Pode ser genético, pode ser alguma complicação que a mãe teve na gravidez. Só que outras pesquisas, explorando um pouco mais a respeito deste assunto, eu encontrei sobre o autismo e a relação com as vacinas que as crianças tomam logo nessas primeiras fases da vida infantil. Então, pode ter alguma relação com isso? As mães, nesse caso, devem ficar assustadas? Como proceder em relação a isso? Hoje em dia, isso está sendo discutido, inclusive, mundialmente. A gente está vendo, nos Estados Unidos, principalmente, uma resistência à vacinação. Inclusive, estão voltando a aparecer doenças que há muito estavam erradicadas, porque justamente para essa resistência à vacinação e às complicações da vacinação. Tá? A gente sabe que tem muitos tipos de vacinas, a gente tem vírus atenuados, a gente tem muitas vezes vacinas que já são de vírus mortos, né, com certos anticorpos. E o que acontece? A gente vê doenças, não só autismo, mas a gente vê às vezes doenças como esclerose múltipla, síndrome de Guillain-Barré, que são outras doenças neurológicas que estão associadas às vacinas. Mas o que a gente tem de concreto hoje em dia, Nádia, é assim, que não vale o risco-benefício, a gente sempre tem que pesar o risco-benefício. E o benefício das vacinas ainda está muito acima dos riscos de não aplicá-las às crianças. Então a gente vê muito mais hoje em dia, se a gente não vacinar crianças para tuberculose no Brasil, que a incidência é alta, vacinas para hepatite B, ou poliomielite, né? Então a gente vê que essas doenças são fatais, elas são letais. Então, é muito melhor ainda vacinar, ainda necessita de muitas pesquisas para a gente poder realmente determinar qual vacina e o que a gente pode fazer para modificar essas vacinas de forma que não tenha como consequência algumas dessas doenças. Inclusive tem pesquisas hoje em dia até falando sobre a idade paterna. Por exemplo, a idade quanto mais velho o homem ao ser pai, pode ter maior chance de ter crianças com autismo. Então você vê, a gente está aí, tem muitos estudos sendo desenvolvidos, ainda falta muito para a gente conseguir chegar realmente em trabalhos mais concretos, com resultados mais concretos, e que daí a gente começa a ter políticas, né, para orientar a população. Lembrando que são probabilidades, viu, gente? Probabilidades. Agora, a doutora, tem uma pergunta da Ana Rosa, do Centro, ela diz assim: por que a criança autista muitas vezes parece mal educada? Sai correndo pela casa, mexe em tudo, sobe em tudo, mesmo a mãe dizendo que não. Então, esse é um aspecto importante, porque muitos vêm até comigo com essa queixa, né, de agitação, de hiperatividade. E aí é importante a gente ter esse diagnóstico diferencial, porque hoje em dia está muito difundido o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então é importante a gente salientar que a faixa etária é diferente, tem características diferentes, tá? Então a gente tem características do espectro autista que chamam mais atenção. Tem pacientes, inclusive, que chegam comigo no consultório, às vezes, com suspeita de TDAH, e durante a anamnese eu acabo vendo que tem outras características e que vai mais para o transtorno do espectro autista. Geralmente essas crianças têm um comportamento realmente mais agitado, tá? Elas são hiperativas. E aí, por que será que a gente fica? Por que essa criança é assim? Aí eu sempre falo para os pais o seguinte: eu tenho crianças, pacientes de crianças, por exemplo, que têm surdez, tá? Então, a criança que tem surdez, ela pode desenvolver, por consequência, mudez, né?
Você imagina o que é você não conseguir se comunicar, você não conseguir se fazer entender, tá? Então, é uma dificuldade muito grande e isso gera realmente uma ansiedade e gera esse quadro de agitação. Um estresse. É um estresse muito grande, né? E a criança autista, como ela não tem nem essa necessidade da interação social, ela vive no mundo dela, ela não, realmente, quando a mãe chama atenção, para ela aquilo não é importante, ela não encara como que está sendo chamada atenção. Ela não sabe o que é ser chamada atenção. Ela não sabe o que é politicamente, socialmente correto. Ela não tem essa consciência, né? A criança em si já dependendo da faixa etária, já não tem essa consciência. E crianças que têm ainda o acometimento, ainda é mais, a gente vê isso muito mais intensamente. Então, assim, é necessário que os pais entendam a criança. É muito difícil, eu entendo completamente os pais, né, o quanto que é difícil para eles, até pela própria frustração, são problemas, é uma criança que demanda muita atenção, muita paciência, então às vezes você fica falando várias vezes e a criança não responde, então você vai ter que aprender e para isso existem certas instituições, que daqui a pouco eu quero até ressaltar algumas, que ajudam a esses pais a entender seus filhos e a lidar melhor com essas características. Inclusive, a Kellen estava relatando aqui pra gente que o Vitor Gabriel, ele veio conhecer o estúdio do Amazonsat, já que ele tem tanta afinidade pelo símbolo do Amazonsat, né? E ele estava conhecendo aqui e eu tentava conversar com ele, realmente ele não fixa o olhar para nenhuma pessoa, a não ser a mãe dele que tem mais a afinidade, realmente. E aí ele estava conhecendo, mexendo em tudo, ele estava verificando, inclusive, para onde sai a imagem, como ele estava vendo ali na TV. Então ele estava conhecendo o ambiente. Explorando. Inclusive a nossa equipe esteve por perto em todo momento, estava preocupada com a questão que o nosso estúdio é o Estúdio Glass e tem vidros aqui, e ele estava conhecendo o vidro, por exemplo. A gente estava com medo, ele foi para cima do vidro e quase se machucou realmente, porque para ele isso é novo. Eu perguntei da mãe, ele é tão agitado assim em casa? Ela falou, não, são ambientes que ele não conhece. Isso eles exploram muito o novo ambiente, isso depende de criança para criança. Tem crianças que chegariam aqui e se isolariam e nem tentariam explorar. Mas também uma característica importante é que eles não têm essa noção do perigo. Então, e aí, isso em quase todas as faixas etárias. Então, isso é importante. E qualquer criança, geralmente em torno dos 3 anos de idade, ou até menos do que isso, não tem noção do perigo. Então, a mãe, naquela fase que a mãe tem que estar sempre atenta, olhando, mas a criança que tem característica, que tem transtorno do espectro autista, que tem esse diagnóstico, ela não desenvolve esse medo, né, essas características ao longo da vida. Então sempre tem que ter cuidado com fogo, com fogão, não deixar a criança sozinha, faca, justamente por não entender o sentido. Então você tem que ter muito cuidado. Doutora, tem perguntas, infelizmente a gente não conseguiu identificar quem é a pessoa, se a produção tiver, passa para mim. Ela fala assim, tem um bebê com diagnóstico de autismo, já com laudo médico, não sei por onde começar, gostaria de orientação. Comecei a assistir o programa, agora não sei se vocês já informaram isso. O que a gente pode falar para essa pessoa? É possível diagnosticar o autismo quando o bebê é muito novo? Aí vai depender, porque assim, essa questão de bebê hoje em dia é muito relativa, né? Tem mães que crianças de mais de 1 ano chamam meu filho de bebê. Mas geralmente o que a gente caracteriza como bebê, lactente, né? Principalmente abaixo de 1 ano de idade. Então assim, é possível a gente ver características. Geralmente, com 1 ano e 6 meses, que seria 18 meses de idade, isso fica mais evidente, tá? A gente consegue ver características. Fechar um laudo completamente é difícil. Eu não costumo fechar um laudo com menos de 18 meses de idade. Geralmente, pelo menos até os 2 anos de idade, você vem acompanhando muito de perto, tendo uma avaliação multidisciplinar, o que é muito importante, tá? Então, assim, porque muitas vezes a criança vai no meu consultório, a gente tem muito aspectos subjetivos, a gente vai com o relato dos pais, né? A anamnese de tudo o que me contam. Eu faço uma avaliação, né? Faço exame neurológico, porque é muito importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, né? Com outras patologias, porque inclusive isso faz parte do critério diagnóstico,
que a criança não tenha nenhuma outra patologia neurológica que seja a causa daquele comportamento. Então, por que isso é importante? Porque a gente vê muitas vezes crianças que têm síndrome de Down ou que têm outra etiologia que seja a causa do déficit cognitivo, do retardo mental, e que tem características do espectro autista, né? Que são agitadas, que têm dificuldade na linguagem. Então você vai colocar, essa criança é autista? Não. Essa criança, ela tem síndrome de Down, mas ela tem características do espectro autista. Mas voltando à pergunta dela, o que é importante? A partir do momento que você suspeita, você leva ao pediatra e aí vai ser encaminhado ao neuropediatra. Se você tiver o acesso direto, já vai direto no neuropediatra. Eu geralmente peço uma avaliação multidisciplinar, tá? Então, uma avaliação com uma fonoaudióloga, com uma psicóloga, para a gente ver realmente essa avaliação global. E aí, a gente já começa o tratamento. O que seria o tratamento? O tratamento visa a gente desenvolver as áreas em que a criança tem maior prejuízo. Então, por onde ela deve começar? Ela deve buscar o atendimento se ela já tem esse laudo, se ela já tem esse diagnóstico, ela já procurou algum profissional que se mostrou apto a dar esse laudo. E aí ele já devia ter orientado a procurar o atendimento com uma fono para desenvolver a linguagem. A fono é importante que não é só para desenvolver a linguagem verbal, é para desenvolver a linguagem não verbal também, tá? Porque muitas vezes as pessoas, nossa, a mãe chega, mas minha filha está há 2 anos, 3 anos com fone e ainda não fala. Mas você tem noção do quanto que essa criança está tentando se comunicar, que ela está buscando outras formas de se comunicar, né? Então a gente tem que inserir esses pacientes. E o acompanhamento com a psicóloga, terapeuta ocupacional. Então a gente tem um papel fundamental de uma equipe multidisciplinar. Então, que ela busque essas alternativas. E, se possível, tem muitas associações de pais hoje em dia aqui em Manaus. A gente tem vários institutos, né, que trabalham e que ajudam esses pais, inclusive na parte legal. Eles sabem toda a legislação e podem ajudar juridicamente, tá? Onde procurar esse apoio. E aqui eu só quero ressaltar rapidinho, Nádia, o papel importante que a gente tem, principalmente no serviço público. Eu atendo no serviço público no Pão da Codajás e qual o apoio que a gente tem? A gente tem um apoio importantíssimo da Escola André Vidal, que é o centro, tá, para educação especial. Tá? É o centro, um complexo municipal de educação especial. Onde é que ele fica? Ele fica na Rua Maceió, é super fácil, na frente da CEMED, faz parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, eles nos dão um apoio enorme e fundamental. Lá eles têm pedagoga, eles têm fono, eles têm terapeuta ocupacional, eles têm psicóloga. Então, toda vez que o paciente chega na rede pública para mim, eu tenho essa suspeita, eu encaminho para eles, porque lá eles vão fazer essa avaliação global. Inclusive, a criança já sai de lá com orientações de como cada um desses profissionais deve trabalhar, o que a fono deve trabalhar para essa criança, o que a pedagoga deve trabalhar, e já com os encaminhamentos, inclusive como que a escola deve tratar, se precisa de sala de recursos. Então é muito importante o papel deles. Doutora, tem outras participações. Quem mandou pra gente foi a Lenita. Ela diz assim: meu nome é Lenita, meu filho tem 3 anos, são gêmeos e o mais novo foi diagnosticado. O que a gente pode falar pra Lenita? E daqui a pouquinho, já pegando o gancho aí, quem mandou pra gente uma outra mensagem foi o Michael Douglas, do bairro Raiz. Ele diz assim: o autismo tem cura? E uma outra pessoa também que não se identificou perguntou a mesma coisa. Então, primeiro, o que a gente pode falar para a Lenita a respeito desse filho dela que foi diagnosticado com autismo? E o outro também pode ter autismo? Então, o outro, eu não sei a faixa, são gêmeos, são né? Gêmeos, são gêmeos, 3 anos. Isso. A gente sabe que a incidência em gemelares é maior, justamente por essa questão genética, tá? Então, se uma criança tem, a chance do outro ter é maior do que se não tivesse, tá? Mas isso, mais uma vez, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Inclusive, o pediatra que acompanhar os dois pode ver essas características. A mãe já deve estar muito informada, ela tem que buscar informações e aí, aos poucos, ir tentando identificar se no outro tem características ou não, mas levando em consideração aquela observação que você fez anteriormente, que muitas vezes ele pode só copiar, né? E a gente tem que ver se isso é persistente, tá? E avaliar futuramente.
Quanto às outras duas questões, se tem cura, não. Autismo não tem cura, tá? Mas tem tratamento, tem acompanhamento e tem crianças com prognóstico muito bom. Então isso é importante porque é muito difícil você ouvir que a doença não tem cura em qualquer área. Nós da neuropediatria, a gente já está muito acostumado, porque a maioria das nossas patologias não tem cura, tem controle. Mas aí a gente tem que levar em consideração, a gente tem que pensar mais ou menos assim, o diabetes tipo 2 tem cura? Tem tratamento, tem controle. A hipertensão arterial sistêmica primária tem cura? Não, tem tratamento, tem controle. Então é assim que a gente tem que encarar também o autismo. Tem controle, tem tratamento tanto da questão multidisciplinar do comportamento, né, com essas terapêuticas, também, quando necessário, farmacológica, tá? Então a gente pode ter prognósticos muito bons, a gente vê profissionais, a gente vê Bill Gates, a gente vê algumas outras crianças também que já estão inseridas, e é muito importante, principalmente no dia de hoje, né, no Dia Mundial da Conscientização, a gente tentar cada vez mais essa inclusão social, tá? Tentar colocar essas crianças no nosso mundo, não ter preconceito, não estigmatizá-los, não fazer estereótipos, tá? O que é muito importante, porque eles precisam muito do nosso acolhimento e do nosso entendimento. Doutora Lídia, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Convido você a ficar aqui conosco, já que nós vamos conhecer a história do Vitor Gabriel e da sua mãe. Ainda hoje vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo MUPA, Mãos Autistas aí unidos. Então você de casa não sai daí, porque nós vamos para um breve intervalo. Nádia, só posso dar só mais uma dica? Hoje a gente vai ter na OAB um ciclo de palestras, tá? O dia inteiro. Então, essa semana a gente está realizando vários eventos, as instituições, né, de apoio aos pais estão realizando vários eventos. A gente vai ter corrida, tem pedalada. Então, busque se informar, tá, a respeito disso. E, por favor, participem e vamos juntos abraçar essa causa. Muito obrigada. Vamos participar. Então, está feito o convite. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.